Paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós iremos falar sobre John Wesley e o texto que nós iremos ler é Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Falando sobre John Wesley foi um grande avivalista que viveu na Inglaterra. Conta a história que John Wesley, na sua infância, fica preso na sua casa, no segundo andar, quando a sua casa sofre um incêndio. E quando tiram John Wesley lá de dentro, diz que ele é a sua mãe diz que ele é um tição tirado do fogo. E realmente ele foi, porque ele incendiou a Inglaterra. John Wesley fundou escolas, John Wesley visitava prisões, John Wesley e seu irmão cresceram num lar cristão e realmente eles revolucionaram a Inglaterra. John Wesley passou a maior parte do seu ministério pregando na rua, pregando nas praças para as pessoas. Realmente ele foi esse tição tirado do fogo. Realmente o que aconteceu com John Wesley foi algo profético, não é não, Tainá? É verdade. Então imagine só a situação histórica da Inglaterra. A gente estava passando por dois cenários. Então, no século XVII, teve uma revolução inglesa. Então, se a gente tentar lembrar um pouco da história, nós vamos ver toda essa revolução, puxar as imagens da nossa cabeça e ver que o cenário da Inglaterra era um. Até que, quando John Wesley nasceu, nós estávamos próximos de entrar dentro da Revolução Industrial. Porém, a Inglaterra ela estava num cenário extremamente pecaminoso. O cenário da Inglaterra tinham várias devastações. Eles estavam próximos dessa revolução, porém coisas aconteciam. Tínhamos uma mistura entre a igreja e o Estado, o que naquele momento não era algo positivo, na verdade, muito pelo contrário. Nós tínhamos corrupções. Se nós formos pensar no cenário da Inglaterra e pensar no Brasil hoje, era muito parecido. Extremamente parecido. Então, eram impiedades, corrupções, imoralidade. Era algo que nos assusta. Porém, se a gente for colocar no cenário de hoje, a gente lembra muito parecido com o Brasil. Porém, Deus levanta alguém. Desde os 6 anos de idade, John Wesley já era preparado por Deus para incendiar realmente a Inglaterra. E para que ficasse mais categórico a história de John Wesley, ele foi realmente tirado do fogo, como o Eliezer contou. Ele foi tirado dessa casa incendiada. Os pais dele oram para que ele seja tirado daquela situação. Os vizinhos ajudam. Então, é notório que Deus salva a vida de John Wesley para que ele ajude no próprio salvamento da Inglaterra. Então, ele foi um instrumento usado por Deus. Então, imaginem, algo extremamente pecaminoso, John Wesley vai para a faculdade, e é aí que a gente está puxando para mostrar para vocês. Ele não se deixou corromper pela situação. Porque ele vai para a faculdade, faz um grupo, né? Que ele faz um grupo com os amigos, eles são chamados de um grupo santo, porque eram pessoas que faziam a diferença em Oxford. E eles começam a fazer a diferença, eles oram, eles pregam. E aí John Wesley, um pouco mais velho, vai começar a fazer pregações e a igreja não aceita. Justamente por conta dessa mistura de Estado e igreja, eles não aceitam que o John Wesley pregue dentro das igrejas. E aí que tem uma frase categórica dele aqui: o mundo é minha paróquia. Ele não precisava pregar dentro de uma paróquia, porque o próprio mundo era o instrumento em que ele seria usado por Deus. Ele prega para toda a Inglaterra. Dizem historiadores que ele monta o cavalo dele e sai pregando sem medo, sem receio nenhum. E ele vai e começa a fazer a diferença na Inglaterra. Os próprios pesquisadores, historiadores contam que esse momento foi o que trouxe ascensão para a Inglaterra. Então, se nós olharmos para a Inglaterra hoje, ela está em um cenário completamente diferente. Ela não é mais a mesma. Ela poderia ser, porém Deus não levantou só John Wesley, tiveram outros tantos instrumentos que foram usados para fazer a diferença.
que é algo que a revista quer mostrar para vocês. Que o cenário ele pode ser de extrema corrupção, profanação. Nós vemos hoje, o Eliezer ele pode contar um pouco para nós do cenário que está o Chile, né? Das igrejas incendiadas. Igrejas sendo incendiadas. É um cenário realmente de caos que nós vemos hoje em dia no mundo todo, né? O mundo todo precisa dessa chama que John Wesley teve, né? É interessante porque a história vai dizer que John Wesley cresce num lar cristão e John Wesley vai para a universidade, mas ele tem uma grande influência dos moravianos. E diz a história que quando John Wesley lê um texto de Martim Lutero, ele realmente, sobre o livro de Romanos, ele realmente conhece a graça. Ele realmente se converte de uma maneira a qual ele não era convertido outra hora. Ele pensava ser convertido, por mais que ele seguisse uma doutrina, por mais que ele seguisse na igreja, por mais que ele tivesse crescido num lar cristão, a história vai dizer que John Wesley realmente se converte depois dessa influência do avivamento moraviano que teve, e por George Whitefield também influenciou John Wesley, e John Wesley e o irmão dele, Charles Wesley, compuseram vários hinos, vários louvores, e realmente eles avivaram a Inglaterra, e isso chega até nós, a história de John Wesley chega até nós nos dias de hoje, para nós vermos a grande importância que teve John Wesley naquele cenário. Mas como a Tainara falou, a pregação de John Wesley era realmente contra um sistema, realmente contra um Estado, e realmente ele foi tirado das igrejas, tirado dos lugares, porque as palavras de John Wesley eram palavras duras, iam contra os desejos que o povo queria ouvir, mas realmente ele falava o que Deus queria ouvir, e ele revolucionou por onde ele passou. Ele ia contra o sistema, porque nós vemos hoje que alguns pastores, né, que realmente têm essa seriedade, eles até falam que é difícil, muitas vezes, você pregar nas igrejas, porque você está indo contra aquilo que todo mundo quer escutar. Então, seria muito conivente se John Wesley pregasse aquilo que o sistema estava implementando, aquilo que já estava enraizado na Inglaterra. Porém, ele foi chamado para fazer a diferença. Assim como nós estamos sendo chamados para ser totalmente contra ao sistema. Porque, assim, é aquela famosa frase: como que você vai ser amado pelo mundo? E foi o mundo que realmente atacou aquele que te salvou. O mundo não amava Jesus. Não. Nós não vamos ser aceitos pelo mundo. Não. Né? Por mais que a gente trabalhe, faça faculdade, se esforce, queira estar ali dentro desse sistema, dessa forma, porém amados pelo mundo, nós nunca seremos. Nós não deveremos ser. Porque nós somos luz. E a Bíblia diz que luz não tem comunhão com trevas. O mundo é trevas. Então nunca vai ter essa comunhão, sempre vai ter essa repressão, sempre vai ter algo, um vai contrapor o outro, né? Sempre vai ter essa repressão. Tiago, capítulo 4, no versículo de número 4, vai dizer: não sabeis vós que a amizade com o mundo é uma inimizade contra Deus? Então é interessante nós vermos isso, né? Que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? Então o cristão realmente ele foi chamado para ser essa luz no mundo, esse fogo, como John Wesley foi, esse fogo no mundo para incendiar pessoas que estão cegas nas trevas, né? Tem pessoas que só precisam de uma luz para poder enxergar, né? E que vocês possam ser essa luz. Que vocês sejam o sal da terra, a luz do mundo. E que sal, se ele tá sem sabor, ele perde totalmente o papel dele. O sal, ele não é simplesmente um pó. Ele tem que ter gosto, ele tem que ter sabor. Vocês também, vocês devem estar inseridos. Nós deveremos estar inseridos, sim, no mundo inseridos, mas para fazer a diferença. Para sermos, como Eliezer falou, a diferença, o sal da terra. E é isso que nós queremos passar para você, que nós possamos nos inspirar no ministério de John Wesley, que não foi conivente, que não sejamos coniventes e que possamos ser a diferença no mundo que está tão sedento e precisando tanto da luz de Deus, do avivamento, de tudo isso que a gente está clamando para que aconteça. Isso aí. Te esperamos para a próxima aula. Que Deus te abençoe.